Boa tarde, pessoal. Na minha tela, eu estou vendo ali no YouTube só. Estamos dando início à nossa primeira live para uma interação mais especificamente com quem gostaria de trocar ideias a respeito do assunto do desenvolvimento pedagógico da criança nesse período de pandemia, mais especificamente crianças de 0 a 3, 4 anos, que é o público da creche, embora não esteja descartada a possibilidade da gente conversar sobre outras questões. E nós, atendendo a um pedido das mães da creche, estamos aqui para trocar uma ideia. Eu sou a Damaris, orientadora pedagógica da creche, e vou tratar mais especificamente das questões que foram enviadas para a Giovana, a coordenadora, fazendo um apanhado geral das questões. E, em seguida, Edna, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Edna, psicóloga. Vou dar uma mãozinha, prestar uma assessoria aí para a Damaris naquilo que for da minha alçada. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar uns 10, 15 minutinhos cada uma de nós, procurando esclarecer as dúvidas que vocês enviaram, e em seguida vai ser aberto para vocês fazerem novas questões ou para a gente aprofundar um pouquinho mais em uma ou outra coisa que tenha ficado com dúvida, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão completamente atípica que nós estamos vivendo. Não tem comparação com nenhum outro momento que a gente tenha presenciado, porque nós estamos sendo pressionados em todos os setores, né? No setor social, econômico, político, de saúde. Então, está uma situação realmente difícil para todos nós. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando se trata de relações parentais, principalmente quando envolve crianças pequenas, a simbiose entre os pais e as crianças é muito grande. Né? E um influencia enormemente o outro. Então, nós criamos aí um ciclo de interação. Quando o ambiente está conturbado, a pessoa se sente perturbada, ela se sente desconfortável, ela se sente irritada, ela não sabe como interagir, como agir, e isso influencia as outras pessoas da casa, principalmente as crianças, que por sua vez todos influenciam no ambiente, e vai sendo criado aí um looping, onde essa desorganização, essa confusão, essa incerteza vai criando um ambiente confuso e delicado e de difícil interação, né? Essa história de que nós estamos todos no mesmo barco não é verdade. O que nós estamos todos na mesma tempestade, porque cada um tem um barco com características específicas. Um tem um barquinho pequeno, mas extremamente resistente a tempestades. Outro tem um barco grande, mas que é um pouco frágil. Outro tem uma pessoa que rema vigorosamente num barco pequeno e resistente. Outro tem várias pessoas remando dentro de um mesmo barco, né? E esse barco pode ser comparado às nossas casas, por isso que é muito difícil a gente dar uma receita para vocês do que fazer, porque as situações familiares, as situações que as pessoas estão vivendo, são as mais diversas possíveis, tá? Em termos de resistência, em termos de organização, em termos de possibilidades. Então, nós vamos trocar ideias para que cada um possa fazer as adequações que forem necessárias ao seu momento, à sua situação. Tá? Como eu estava dizendo, existe uma simbiose muito grande entre pais, filhos, ou entre crianças e cuidadores. Né? Seja lá quem for que esteja com a criança. Se a pessoa for uma pessoa que tem mais domínio das emoções, uma pessoa que é mais calma, que é mais tranquila, ela consegue passar essa tranquilidade para a criança.
Tá? Se ela for uma pessoa um pouco mais agitada, mais insegura, mais medrosa, ela com grande possibilidade vai passar isso para a criança. Essa insegurança, esse medo, essa irritação, tal, e um intensifica a emoção do outro. Agora, o que a gente precisa destacar aqui? Que o adulto é que tem que ter o domínio da situação. Por mais que esse adulto se sinta fragilizado, é ele que tem que ter o domínio da situação. Por quê? A criança ela é mais emoção, principalmente nessa faixa etária até 3 anos, ela é muito mais emoção do que cognição. Ela entende pouquíssimo do que está acontecendo. Então, quem tem que ter o domínio da situação, respirar fundo, procurar ajuda, se acalmar, procurar um psicólogo online, tem vários se predispondo a ajudar, se recolher num canto até se acalmar para que possa atender essa criança, é o adulto. Tá? A criança, ela se torna extremamente fragilizada quando o adulto está mais fragilizado, tá? Eu sei que é extremamente difícil isso que eu estou dizendo. Nós já temos pressão por todos os lados e ainda ter que ter o domínio das emoções para lidar com uma criança estressada não é fácil. Às vezes a gente chega no limite da resistência. Por isso que eu falo que a pessoa tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda para onde ela conseguir, né? E é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa trocar ideias e pensar em soluções e ver o que é possível fazer dentro dessas situações. Uma das coisas que vocês falaram tem a ver com as rotinas que as crianças tinham na creche. Então, por exemplo, desfraude, alimentação e sono, né? Vamos falar um pouquinho do desfraude. Vocês me perguntaram se tinha algum problema desfraudar a criança, se não tinha problema. A questão em relação à criança pequena é fundamentalmente o seguinte: quanto mais natural, melhor. Simples assim. Tá? E tudo aquilo que a criança se acostuma, tudo aquilo que a criança tem possibilidade de ver com frequência, tudo aquilo que ela tem a oportunidade de experimentar e de vivenciar com tranquilidade, ela faz mais naturalmente. Então, por exemplo, pais que comem fruta e que incentivam uma criança a comer fruta, eu falei incentiva, e não obriga a criança. Ele vai incentivar constantemente. A criança no começo vai rejeitar e ele vai continuar motivando, vai continuar incentivando. Mais cedo ou mais tarde ela vai comer a fruta, porque ela está vendo a predisposição dos pais em aceitar, tal, em comer, tal. Em relação a tirar a fralda é a mesma coisa. Se ela tem a oportunidade de sentar ali no vaso sanitário, igual os adultos fazem, não quero mais, então sai. E fazer aquilo com naturalidade, ela vai se libertar da fralda com mais facilidade. Agora, uma coisa que eu observo na minha experiência, que nem sempre é claro para os pais, que ele precisa ter uma postura firme. Se os pais resolveram tirar a fralda, é para tirar a fralda, inclusive na hora de dormir, forra o colchão, levanta no meio da noite, troca a criança, porque o cérebro, ele faz a sua interpretação do que está acontecendo. Então, uma hora põe fralda, outra hora não põe, o cérebro se confunde. É preciso que tenha uma constância, tirou a fralda, ponto. Não vou tirar agora, não vai tirar agora, ponto. Agora, se a criança pedir, aí é uma situação que você pode ver quais são as possibilidades, entendeu? Ela está pedindo, ela está tomando iniciativa, tal, e você vai ver quais são as possibilidades dessa criança, se ela está pronta, se ela não está. Em relação à alimentação, nós precisamos tomar um cuidado extremo com a alimentação, porque nesse período de estresse, a nossa tendência é dar aquilo que é mais fácil. É dar a bolacha, é dar o salgadinho, é dar o bolo, você oferecer aquilo que não precisa de preparo e aquilo que está pronto. Em geral, essas comidas têm muita gordura, muito açúcar e muito sal, e isso vicia o paladar. Depois, para você tirar, vai ser um caos, né? E essa história é recorrente, a gente cansa de ver crianças que
a gente fala, mãe, está comendo muito mal. Aí ela leva ao médico, o médico fala, não, ela está ótima, não tem nada, não tem agora, mas para frente vai ter. Né? Então, ela vai entrar num período de carência nutricional, obesidade, e aí você vai ter que fazer um esforço dobrado para poder reajustar a alimentação dessa criança. E, por fim, o sono, né? Muitas mães reclamando que as crianças desregularam o sono, que as crianças estão extremamente agitadas, irritadas, não conseguem dormir. Existe uma coisa que se chama higiene do sono. O que significa a higiene do sono? Os neurologistas recomendam até para os adultos que ele tenha a higiene do sono. Higiene do sono significa você, em primeiro lugar, ter um horário fixo. Tá? E respeitar aquele horário, você evitar variar. Em segundo lugar, principalmente com criança, tá? Funciona para o adulto também, mas com a criança você vai tranquilizando o ambiente, você vai diminuindo o som da casa, você vai diminuindo a luz da casa, você vai colocando uma música calma, você diminui seu tom de voz, você vai diminuindo as possibilidades dela ter atividades interativas que sejam mais agitadas, você coloca coisas mais calmas, e aí você põe a criança no berço, você põe a criança na cama e deixa ela adormecer, com tranquilidade, com calma. Ai, meu filho se desespera, eu vi várias mães falando isso, né? O que ele precisa? Do apoio de quem está colocando ele ali na cama. Se você estiver do lado, calma, tranquila, pondo a mão no corpinho dele para ele sossegar tal, você não vai precisar agarrar essa criança e dormir abraçada nela, porque senão cria-se um vício, uma dependência aí que vai ser muito difícil você tirar. Eu já também vi isso várias vezes e não é uma coisa fácil, tá? Por que eu estou falando nessas coisas? Desfraude, alimentação, sono. Além de vocês terem perguntado, ter sido uma pergunta recorrente, ela faz parte da rotina da criança. E criança precisa de rotina. Tá? Uma criança que tem rotinas, ela é uma criança mais calma, ela sabe o que vem pela frente, ela sabe o que esperar. Então, ela se tranquiliza, ela não se agita tanto. E se vocês procurarem cumprir essa rotina, se vocês procurarem seguir essas recomendações, tal, vai ser imensamente mais fácil, não só o home office de vocês, mas para quando elas precisarem retornar para a creche ou para quando elas precisarem ficar com alguma outra pessoa, tá? Em relação às atividades que as professoras têm mandado, tá? Crianças de 0 a 1 ano e meio mais ou menos, elas têm como principal tarefa de desenvolvimento conhecer o próprio corpo e conhecer as próprias percepções. Então, elas estão aprendendo quem elas estão conhecendo que elas têm dedinho, que elas têm pezinho, que elas têm pescoço, que elas têm barriguinha e tal. E daí para frente, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos, entra o conhecimento do mundo, é quando elas começam a fazer imitações, é quando elas começam a conhecer o ambiente, aí se torna um pouco mais difícil para a mãe, porque é a hora que ela sobe na prateleira, é a hora que ela corre pela casa e que ela quer experimentar tudo, tá? Como nós sabemos, a Secretaria da Educação sabe isso também, que muita gente está em um ambiente extremamente restrito, o que as professoras têm feito? Elas têm procurado mandar atividades que facilitam para os pais trabalhar um pouco no desenvolvimento dessa criança, em interação com o mundo dentro do que é possível num apartamento, numa casa pequena, alguma coisa assim, tá? O que acontece em termos de desenvolvimento pedagógico nessa faixa etária e desenvolvimento? Eles se confundem. Desenvolvimento pedagógico e desenvolvimento na criança pequena, eles se confundem. O que as professoras fazem é isso, é possibilitar que a criança interaja com diferentes objetos, que ela interaja com diferentes ambientes dentro de uma situação controlada, para que ela possa conhecer o mundo onde ela vive. Então, por exemplo, quando a professora sai com a criança no jardim, eles estão pegando a graminha, puxando a graminha, conhecendo as plantas. Quando a professora manda uma música, a criança, quando canta, ela está aprendendo ritmo. O ritmo tem a ver com matemática, tal. Então, o que vocês precisam ter em mente? Tá? Que
Cada um tem que agir dentro das suas possibilidades, não é obrigatório. A criança vai ser prejudicada? Não, a criança não vai ser prejudicada. Embora não tenha uma previsão de retomada das aulas, isso não vai muito longe, além do início do ano que vem, né? Não tem como ir mais longe do que isso. Então, 6 meses, 8 meses na vida de uma criança pequena é bastante tempo. Mas o cérebro, nessa faixa etária, ele é bem maleável, ele é muito rico e ele consegue se recuperar com facilidade. E o fato dela estar num apartamento, numa casa com interações mais restritas, tal, não quer dizer que ela não está se desenvolvendo. Então, eu acho que quanto mais os pais diminuírem essa ansiedade, melhor. E só mais uma coisa que eu queria dizer que talvez ajude vocês na interação com a criança. Tem pais que, por exemplo, costumam ter uma caixa de brinquedo em casa. O que eles fazem? Eles vão e despejam esse brinquedo para a criança. Rapidamente ela vai se cansar de tudo aquilo e não vai mais querer nem olhar para aquilo. Uma sugestão que a gente costuma dar para os pais, para as professoras e tudo mais, é que ela tenha uma limitação na oferta desse brinquedo para a criança, porque a criança, por exemplo, ela vai interagir com aquele brinquedo explorando de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Ela vai pôr na boca, ela vai bater na cabeça, ela vai bater no chão. Então, tem que ser coisas que não machuquem a criança e que não soltem peças. E não significa que vocês têm que ter um arsenal de brinquedos. Meus filhos, por exemplo, quando eu era pequena, eu achava panela na escada, eu achava colher debaixo do sofá, potinho espalhado para a casa inteira, porque eles adoram explorar as coisas que os adultos usam. Um celular velho, um teclado que ninguém mais usa, esse tipo de coisa. Tá? E a respeito de mídias também tem que ter limite, igual toda a rotina. Então, a criança tem que ter horário para atividade, ela tem que ter horário para alimentação, ela tem que ter horário para o sono, ela tem que ter horário para mídia também. Gente, para finalizar, o que eu planejei dizer para vocês agora. Tudo isso que eu estou falando dá um trampo, dá um trabalho para fazer, tá? Mas vale a pena, porque é o tipo da situação que vocês vão investir um trabalho, que vocês vão investir tempo, às vezes um tempo que vocês têm super restrito ou não têm, mas à medida que a criança entra nessa rotina, ela deixa de se tornar uma criança extremamente exigente, insegura, nervosa, para se acalmar e para começar a interagir com os pais com mais tranquilidade. E isso vai tranquilizar vocês também, tá? É isso que eu queria dizer inicialmente a respeito das perguntas que foram feitas por vocês. Edna, por favor. É isso que eu queria dizer inicialmente a respeito das perguntas que foram feitas. Então, pessoal, aqui tem um certo eco. Eu estou entrando, suponho que a gente vai conseguir conversar. Na verdade, a Damaris rastreou com bastante propriedade aquilo que parece ser mais crítico, né, nessa fase. Eu gostaria só de pontuar algumas questões que a Damaris levantou no sentido de reforçar. Primeiro, a questão da rotina. A criança pequena, ela precisa de uma estabilidade do seu ambiente para ela se desenvolver bem. O principal elemento dessa estabilidade é a constância nas relações vinculares, quer dizer, ela tem ali a mãe, né? Ela tem ali o pai. Quando está na creche, ela tem a cuidadora. Esse é o principal fator que dá a segurança que a criança precisa nessa fase, quando ela é pequenina. Mas a rotina, ela vem complementar, porque ela dá à criança uma sensação de controle. Ela sabe o que esperar, as coisas são previsíveis. Então, uma rotina regular, que não seja rígida, seja flexível, mas que
Ela tem a hora para ir dormir, a hora de papar, a hora do banho. Isso dá uma tranquilidade para a criança. Realmente é importante fazer esse esforço. E eu vejo muitas mães, nas respostas que vieram até nós, se empenhando em manter essa rotina. Né? Uma outra questão, não está indo na creche, isso vai prejudicar o desenvolvimento? Veja bem, se por um lado ela não está tendo muitas pessoas para interagir, ela vai ter em casa a mãe e o pai um tempo muito maior para ela. Enquanto a professora, a educadora, tem 8 crianças, a mãe só tem aquele filho mais um ou outro. Então, quando você vai comparar o tempo de interação que essa criança tem, vai empatar, certo? Não tem prejuízo no que diz respeito à interação. Na verdade, a creche é um ambiente alternativo, né? Que nós inventamos porque as mães começaram a precisar sair de casa para trabalhar, né? Muita criança cresceu sem creche e nem por isso o seu desenvolvimento ficou prejudicado, né? Hoje nós temos a creche que garante que não haja prejuízo para a criança caso a mãe não possa interagir com ela com a intensidade que seria desejável. Então, fique tranquila, o seu bebê não vai se prejudicar, tá? E, além disso, é uma situação transitória, como a Damaris mencionou. Isso aí vai passar, tá? Já estamos pelo meio, e os bebês, eles têm uma capacidade extraordinária de se adaptar. Então, vocês podem se tranquilizar que, quanto a esse aspecto de aprendizado, com o seu trabalho em casa, o seu bebê está se desenvolvendo muito bem, com certeza. E uma outra questão, as reações que as crianças estão tendo, né? Agitação, comportamentos regressivos, tipo volta para a chupeta, a desregulação de funções de sono, alimentação, eliminação. Isso aí são reações à mudança, vamos dizer assim, à ruptura que elas tiveram numa rotina, tá? A rotina que assegurava aquela previsibilidade, né? Aquela possibilidade de saber o que vai acontecer, essa rotina do tempo em que elas vinham na creche, ela foi rompida, e foi rompida de um dia para o outro. E as crianças, naturalmente, como seres humanos saudáveis, elas desenvolvem mecanismos de adaptação. E nisso nós vamos ter essas dificuldades que aparecem, que são, então, esperadas, né? Considerando a situação, a mudança brusca e bastante intensa que aconteceu, é natural que as crianças tenham essas reações. Então, ninguém aí está tendo reação anormal. É próprio, dependendo da idade, apresentar essas dificuldades que eles estão tendo, né? Nós mesmos, né, adultos, tivemos nossas dificuldades para fazer adaptação, imagine só um bebê, não é? Então, nesse sentido também, é importante você, mamãe, você, papai, se tranquilizar que essas reações são esperadas, normais e transitórias, não é? Mesmo já durante a pandemia, a gente observa, a gente percebe pelo relato de muitas mães que essa adaptação está sendo feita e as crianças estão se ajustando à nova situação em casa. Quando voltarem as aulas, vai ter outra adaptação, né? Vai ser um outro momento, mas também vai ser superado, né? E em relação aos medos, que tem aparecido muito, né, nas preocupações das mães, dos pais, o medo em si, ele faz parte do processo de desenvolvimento também, né? Uma criança pequena, de 1 ano, a grande ansiedade dela é que a mãe desapareça e não volte mais, né?
Isso é natural, faz parte do processo de desenvolvimento do apego. Já de 2 anos, já começa a ter medo de criaturas imaginárias, vai ficando mais velha, tem medo de escuro, medo de inseto, medo de ficar sozinha. E, junto com isso, nós temos aí na pandemia, o que a dama já mencionou, o medo nosso, né? O medo do adulto. E a nossa preocupação em conseguir que a criança compreenda que certas coisas que ela fazia não podem ser feitas, né? E nisso o nosso medo acaba também se transmitindo para a criança, que a criança é antenada e ela reflete o nosso medo. Então, é sofrido, é penoso, sim, mas está fazendo parte desse processo que nos pegou a todos aí de surpresa, né? Sem aviso prévio. Então, por último, eu só queria fazer um registro aqui em relação às nossas ansiedades. A ansiedade sua como mãe, como pai, nossas como professores. A Damaris comentou que o que a escola está mandando é sugestão. Sim, é sugestão. Você pode, com criatividade, fazer muita coisa em casa com a criança. Na hora do banho do bebê, né, você pode ter uma conversa sem fim, né? Você faz um barulhinho com a boca, o bebê fica te olhando, aí a pouco ele responde, né, do jeito dele, aí você faz um pouquinho de suspense, faz outra gracinha para ele, aí ele cai na gargalhada. Gente, isso aí é super enriquecedor. O banho em casa com a mãe é uma situação que propicia muito desenvolvimento para o bebê. E da mesma forma, a situação de refeição, de colocar na cama, e aquele horário que você reservou para ter uma interação prazerosa com o seu filho. Você não precisa de dispositivos especiais para ele estar aprendendo com você. Você, como mãe, na verdade, em relação ao seu bebê, você é toda poderosa, né? Você tem aquele laço, né, umbilical, né, que faz com que ele se encante com você. Então, tudo que você propõe, se você estiver tranquila, né, se você estiver envolvida, se você estiver entusiasmada com aquela hora de brincadeira, o seu bebê vai entrar na sua e ele vai estar se desenvolvendo muito bem, porque, inclusive, emocionalmente, aquilo é muito satisfatório para ele. Então, gente, nós estamos aí numa situação difícil, já vamos pelo meio, felizmente, metade provavelmente já foi vencida. Então, o que eu diria para você em situação crítica, vamos viver o dia de hoje, né? Viva o seu dia a dia sem aquela preocupação que vai acontecer amanhã. Amanhã é outro dia, vamos vencer o dia de hoje da melhor forma possível. Faça a sua parte e procure manter a calma, que é uma coisa complicada, né? De repente, uma fugidinha lá para o banheiro, né? Para você poder respirar, poder pensar, poder recolocar as coisas no lugar. Eventualmente, você tem uma fé, fazer uma oração. Enfim, tudo isso ajuda a gente a se acalmar. E vamos em frente, que parece que as coisas estão se encaminhando para o melhor daqui em diante. Esperemos que sim. Obrigada. A Edna me lembrou de um item que eu acho muito importante, que eu tinha esquecido de falar para vocês, que é a questão de vocês terem bem definidos um momento de interação com essa criança, principalmente quem faz home office. Porque se vocês conseguirem definir esse momento de interação, por exemplo, 1 hora, meia hora de manhã, 1 hora, meia hora à tarde, a criança diminui a ansiedade, porque ela sabe que você vai ter um momento para estar com ela, para poder interagir com ela, que você vai parar o seu trabalho e vai ficar com ela. Às vezes é sacrificado, porque a gente sabe como é difícil fazer home office, mas essa organização vale a pena.
pessoal, agora nós gostaríamos que vocês tirassem as dúvidas. Se vocês fizessem perguntas, pode mandar pelo chat. E alguma coisa que nós falamos que não ficou claro, ou alguma outra dúvida que vocês tenham, e a gente vai conversando aqui. Porque a proposta é justamente a gente poder conversar. Tá? E alguma coisa que nós falamos que não ficou claro, alguma outra dúvida que vai conversando. E a proposta é justamente a gente poder conversar. Ninguém quer perguntar nada? Aproveita, pessoal. Estou achando o máximo passar as atividades para a Manuela. Cada conquista nova, ela vibra muito, isso é maravilhoso. Obrigada, professora Juliana e Giovana, que tem nos apoiado nesse momento. Né? E realmente, vocês não sabem como é gratificante para o professor ouvir uma coisa dessa, porque se sente valorizado e o esforço que os professores estão fazendo para melhorar, para se atualizar, para preparar atividades para essas crianças com o maior carinho do mundo é imenso, né? Então é muito bom receber esse retorno de vocês, esse retorno positivo. Vamos ver. Como que a gente pode ajudar na fala da criança? Algum exercício, algo que ajude a desempenhar a criança a falar? Quer falar, Edna? Então, a questão da fala, eu não sei que idade tem o seu bebê, mas a linguagem é alguma coisa que a criança vai desenvolver espontaneamente se ela tiver com quem conversar, tá? Simples assim, tá? Simplesmente converse, não corrija, não faça exercício, tá? Se você é tagarela, ótimo. Se você é quietinha, não tem importância. O importante é que a criança aprenda essa troca. Lembra que eu falei do banho? Que o bebê já conversa com você? Lá, bebezinho, 2 meses, ele responde. Então, não se preocupe de desenvolver a fala da sua criança. Simplesmente converse. E conversar é isso. Você fala e dá a chance da criança falar. Ela fala atrapalhado, errado, isso não tem nada a ver. Ela vai chegar lá, tá? Não importa que hoje ela esteja falando diferente do jeito que nós adultos falamos. Ela vai chegar lá desde que ela tenha a oportunidade de se comunicar. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Tenho muita dificuldade de fazer a Ana assistir vídeos pedagógicos. Ela não consegue focar a atenção. Essa pergunta é muito interessante por 2 motivos, né? Um primeiro, não é obrigado, né? Como eu falei, as professoras mandam a atividade, vídeo, normalmente é mais interessante quando é visual, tal. Então, as crianças gostam, mas não é obrigado. Mas se a gente for recordar aquilo que eu falei em relação a mães comendo frutas, tá? Se você tiver uma oportunidade de assistir o vídeo e interagir nesse vídeo com a professora que está ali fazendo aquele vídeo, é muito comum a criança demonstrar interesse por aquilo que os pais se interessam, tá? Então, se a mãe, inclusive é um dos nossos maiores empenhos na escola, fazer com que os pais demonstrem interesse pelo estudo dos filhos, porque se os pais demonstram interesse pelo estudo, a tendência é os filhos também demonstrarem interesse. Então, talvez você possa fazer essa experiência de assistir o vídeo e você interagir com o vídeo, tá? E ela vai te observar, ela vai ver o que você está fazendo, tal, e você talvez consiga planejar na sua rotina um momento de interação com ela, incluir, assistir esse vídeo da professora e interagir com ela, tal, mostrando como é que faz e tudo mais. Quer acrescentar alguma coisa, Edna?
Então, a questão da atividade remota é uma questão ainda em discussão, né? Nós, educadores, estamos seguindo instruções no sentido de tentar assegurar que a criança tenha acesso às mesmas atividades ou atividades semelhantes às que ela tinha presencialmente. Até o momento, não há confirmação de que a atividade remota tenha um impacto na aprendizagem. Nós estamos fazendo o melhor e é o que dá para fazer. Se você consegue fazer em casa, ótimo. Quanto mais você conseguir, a gente agradece, porque estamos pensando aí na criança, mas não sabemos, fomos pegos de surpresa, como já se disse, não sabemos o impacto que tem. É por isso que a gente diz, se a criança tem menos interesse pelo vídeo, não fique chateada, faça atividades ao vivo com ela. A criança ela é mais capaz de perceber sentido naquilo que está ao vivo. É isso. Tem uma outra pergunta interessante aqui. Como mãe e professora, sabemos que estamos buscando o melhor para os nossos filhos. Tenho uma dúvida: fazer as atividades propostas no período da noite pode confundir a rotina diária? A questão é a seguinte: talvez o ideal seja você ter um horário para aquela criança fazer as atividades com você, né? Então, se você não ficar variando esses horários, não vai confundir, tá? A hora que ela voltar para a pré-escola, a hora que ela voltar para a creche, aí a rotina vai ser outra de qualquer jeito, tá? E o ideal é que você não faça imediatamente antes dela ir dormir, porque senão você agita a criança. Então, o ideal é que você faça isso antes e guarde esse período antes dela ir dormir para ela se acalmar. Quer completar, Edna? Não, acho que é por aí. Os conselhos ensinam, mas os exemplos arrastam. Temos horários de estudo em casa. Todos nós lemos juntos, até porque em casa todo mundo estuda. Muito legal. Isso é muito bom. E quando a criança vê a mãe lendo, o pai lendo, a avó lendo, ela vai querer ler também, ela vai querer fazer as atividades, tá? Muito legal isso. Tem um filho com TDAH e tem sido impossível ele participar das videoaulas pelo Estado, pois ele alega que não são os professores dele. Está complicada essa briga diária para essas aulas. Como a Edna falou, atividades remotas são muito difíceis, né? Você está falando aqui aulas pelo Estado, então ele está no ensino fundamental. Provavelmente ele está no ensino fundamental. Se você tiver como você se organizar para fazer essas atividades junto com ele, discutir esse assunto sem você tentar impor, sem você tentar brigar com ele, eu acho que ajuda, mas realmente para uma criança que tem TDAH é difícil ficar assistindo horas de vídeo, horas de aula. Estou errada, Edna? Não, para eles já é difícil a aula participativa, né? O vídeo, então, é mais difícil mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Bom, eu acho que foi uma interação legal, onde nós tivemos oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. E eu acho que se ninguém tiver mais alguma pergunta para fazer, a gente pode encerrar por aqui. Nós vamos ter um período aí de digerir essas respostas, de tentar fazer adequações, de tentar fazer ajustes, da gente tentar se acalmar para poder levar a situação que já é extremamente pesada com um pouco mais de leveza. E caso vocês precisem, a gente pode marcar mais para frente uma outra conversa, um outro diálogo e esclarecer novas dúvidas. Tudo bem?
Então tá bom, pessoal, eu acho que é isso. Tudo bem? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente. Um bom restinho de tarde para vocês. Até mais.